O quê? O que é? O quê? 1, 2, som. Olha, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, muito obrigado, em primeiro lugar, meu Deus, muito obrigado àqueles que participam junto conosco, né? Muito obrigado àquele que não participa, mas que passa por ele, dá uma olhada, quem sabe, e Deus vai assim, trabalhando, fazendo algo. Estou procurando ajeitar também o microfone aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a todos que cheguei de viagem, não estaria eu assim, talvez 80% em condições de um grande trabalho como é o trabalho do Senhor. Mas a vontade está mais de 100%. O desejo de servir o meu Deus, o desejo de fazer a obra do Senhor, esse é grande. Mas a carne, ela não está. Mas a carne não faz a vontade de Deus, né? Que faz é o nosso espírito. Se é que temos um espírito novo, transformado, um coração mudado, enfim, muita coisa. Então eu quero agradecer nessa noite aqueles que compareceram junto conosco, que sejam mais uma vez bem-vindos. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os familiares de cada um, que Deus abençoe também na nossa cidade, este povo aí. Deus tenha misericórdia de todos os irmãos de outro ministério aí, que Deus tenha misericórdia de todos, e que Deus dá um entendimento a cada um, segundo cada um é. Como ele disse, não é para quem quer nem para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. E ele disse que ele usaria de misericórdia para aquele que ele tem que usar de misericórdia. Ele abençoa aquele que ele tem que abençoar. E ele ama aquele que ama ele. Então, nesta noite, a única mudança que vai haver aqui agora, que é normal, isso é coisa bem normal, é que minha irmã, minha esposa, ela está encerrando o louvor. Ou eu começo hoje, não é. E ela encerra. Depois eu explicaria ao ouvinte por que ela encerrou o louvor com palavras simples, humildes, mas que há motivo, explicações, porque sempre eu tenho um dom que Deus me deu. Quando eu quero e vou fazer cada coisa, peço a Ele me orienta em todos os movimentos. Então eu agradeço esse Deus maravilhoso, agradeço ao ouvinte que já está comparecendo aos poucos, graças a Deus, e que Deus possa ricamente nos ajudar sempre, em nome do Senhor Jesus. Olha, ouvinte,
passar aqui que nem marcar, não tinha marcado. Ah, tinha sim. No caso deu, no caso de ser ela que abriu o culto, hoje eu aí mudei, pensei que estava errado, não está certo. A mudança é eu. Então que Deus abençoe a todos, mais uma vez nessa noite. Vou colocar aqui que ele estava fora do normal. Isso, graças a Deus. E aí, ouvinte, nós vamos ouvir aí o primeiro hino. Depois nós temos, creio eu, um grande ensinamento na palavra de Deus. Não por mim que eu falo de grandeza. A grandeza é de Deus. Eu falo grande porque ele é de Deus, o ensinamento é de Deus. É maravilhoso demais. O dom ele me deu. De eu pegar a Bíblia, manobrar, trazer e chegar a aplicar para você, procurando te ajudar a você entender tal coisa, pelo qual eu vejo que na nossa área precisa muita coisa. Muitos irmãos precisam de aprender muita coisa, coitado. Não tem. E eu não sei o que fazer, porque eu não posso sair catando de um em um aqui ou lá para estar falando. Tem uns até que não aceita, outra hora ouve e joga no mato. Talvez esse tal não é do céu, porque a Bíblia diz o seguinte, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Desde que alguém chega para mim com a palavra, eu ouço. Se ela for verdadeira, eu sei. Eu sinto no Espírito. E aí eu oro a Deus e vou aprofundar mais ainda, aí conserto ela mais ainda, um pouquinho pelo dom que Deus me deu. Mas tem gente que não. Você vai falando com ele, vai partir logo com a discussão, briga. Não, isso. Igualmente o irmão que se chamam católicos, eu não sei nem o que é isso. Católico. Será o que é mesmo? Então, as pessoas, às vezes vai falar para eles falam, na lei que eu nasci eu morro. Morre. Pois vai morrer mesmo. Na lei que nasceu em pecado e vai morrer em pecado. Todos nasceram em pecado e nascem em pecado. Não tem um que nasce de santidade, senão o Senhor Jesus. Até mesmo o Senhor Jesus, que é o Todo-Poderoso, nasceu aquele corpo em santidade e foi preciso passar lá no rio Jordão Majom e descer as águas. João disse para ele que não precisava, mas ele disse, faça para que se cumpra todas as escrituras. Para que se cumpra, faz em mim também. Mas não que estava pensando, mas fez, e João batizou ele. E tem gente que não aceita e diz que na lei que nasceu morre. Então, são coisas mesmo realmente bem difíceis. Mas está aí, o primeiro hino dessa noite, ofereço a Deus, louvor a Deus e um despertamento para todos os irmãos, em nome de Jesus. Estamos aí, vamos lá. Amor, a firmeza
bravura dos santos, entra na arena, enfrentando os leões. Difícil, quanto mais a fogueira queimava, mais se ia do nosso normal. Então vaga na rua, chegava no céu, com a vitória nas mãos. Eu recebo uma lei, muito verdadeira luz do céu. Vamos agora assim. Oh, Deus, é a vida do povo. Abençoa Jesus, abençoa os ouvintes, Senhor Jesus. Tenha a sua nave deles, de mim e de nós. Assim, dia a vez, a bravura dos santos, entra na arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas Silvia louvou o nosso velar. Todo o sangue tombando na rua, no céu, vitória das mãos. Olha para mim, muito verdadeira lição. Oramos a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A irmã não tinha saudade do irmão, não tinha falado, mas vai falar daqui a pouco. Então, aí está a abertura dos louvores, como hoje foi com o pastor Andão, iniciando, né, e finalizando, né, com a nossa irmã Lúcia, serva de Deus, que precisa de oração. Eu também preciso, nós precisamos, e nós celebramos com os nossos irmãos. Falar a verdade, cada dia que passa, cada hora vai distante, né? Quando eu saio, sinto triste um pouco nas minhas viagens,
porque estou longe da família, sozinho dentro de um quarto de hotel, ali eu sou tudo ali de uma maneira assim, materialmente, mas Deus está comigo, não é eu tudo, é Ele que é o tudo, e Ele tem um cuidado comigo, Ele tem cuidado de mim assim nesse lugar. Então, eu preciso de trabalhar para a obra do Senhor, fazer a obra do Senhor. Mas, mais uma vez, eu quero dizer assim para os irmãos, que eu tenho amado os irmãos, os ouvintes da palavra de Deus. Deus tem acrescentado ao número de muitos irmãos que participam conosco do canal Conhecerei a Verdade, e a verdade vos libertará com o pastor Adão. E por falar do pastor Adão, eu voltei, tá bom? Nós estamos juntos hoje. Que Deus te abençoe, né? E mais uma vez, o pastor Adão está trazendo aí daqui a pouco um grande ensinamento, a explicação para você descobrir o que é tal coisa na Bíblia, que é o que nos interessa ter conhecimento. Porque Jesus disse o quê? Ele disse: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitas pessoas que fizeram teologia ficam só na teologia, e conhecimento de Bíblia não tem nada, não sabe nada, coitado. Primeiro, essa palavra que Jesus disse: examinai as, presta atenção só, examinai as Escrituras, a palavra. O pastor não pode explicar bem, cuidado, presta atenção. Examinai as Escrituras, está falando aqui, a Bíblia toda, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, o que Deus preparou na Bíblia foi assunto não somente da letra dele andar por aqui por a terra, mas palavras de edificação que edificam nós e pode nos levar até o reino dele por meio de obediência às suas palavras. Agora vem a outra parte que diz: porque Jesus diz, porque é de mim que ela testifica. Eles pegam, leem a Bíblia, leem essa palavra e falam de três. E não é interessante? E Jesus fala de mim, ele não deixou bem claro, de mim, só dele, fala só dele. É ele só. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É ele, irmão. É o nosso Deus. É o nosso Salvador. É o nosso Mestre. É o nosso tudo. É o Deus Criador de todas as coisas. Ele não precisa de outro ele. Ele faz todas as coisas. Se ele tinha precisão do ajudante, ele não precisa de ajudante. Porque a palavra dele é poderosa. O que ele fala acontece. E aí está a irmã que vai falar com 21 minutinhos assim, de uma maneira, sabe? E saudar ele, e depois ela vai cantar. Vou preparar o hino dela. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, e Deus possa estar abençoando cada um em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, irmã, hoje eu estou todo estranho assim. Uma mudançazinha de nada muda a gente para o costume de fazer diferente. Depois se embaraça bastante. Tá, irmã, vamos lá. Será pra você que tudo acabou, Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus.
a vitória chegou, Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A vitória chegou. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. É sempre arrumando alguma coisa, né, meu irmão? Deus assim abençoando, Deus fazendo a obra, e nós vamos andando com fé nesse Deus vivo, porque Ele é poderoso, maravilhoso, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui está pastor Adão encerrando o louvor da parte dele, né? Para depois vir o encerramento mesmo com a irmã, em nome de Senhor Jesus. E há motivo por isso, sempre que faça alguma coisa, há motivo. E Deus abençoando em nome de Jesus. Vamos lá? Cristão jamais verdadeiro.
temos fé, mas não temos obra, não tem como provar a nossa fé. Por exemplo, às vezes algum irmão, não vou dizer todo, mas algum irmão pode não entender essa passagem de que a fé sem as obras é morta. Algum irmão já até me perguntou sobre isso. Por isso que eu estou falando, tem pessoas que não têm. É necessário que falamos aqui, inclusive num canal que eu estou escolhido por Deus, conhecereis a verdade vos libertará, com o pastor Adão. O pastor Adão é escolhido por Deus para trazer ensinamento da palavra de Deus no canal Conhecer a verdade vos libertará. E colocou uma esposa com o pastor Adão, que ele sabe. Deus sabe. Eu fico muito feliz por isso. Que Deus o abençoe, todos nós, em nome de Jesus. Aí, quer dizer, a fé sem as obras, né, é morta. Não pode agradar a Deus. E você pergunta, e o que é fé, o que é obra, pastor? Bom, eu estava hoje muito cansado. Chegar de viagem, onde sempre para você. Muito cansado mesmo. Ainda sinto meu corpo bastante doendo. Mas eu tenho fé em Deus. Então eu resolvi fazer uma obra com essa fé que eu tenho. Qual é a obra? Essa que você está ouvindo aí. Estou cantando para louvar o Senhor. Estou usando meu teclado para louvar o Senhor. Estou usando das minhas últimas forças, talvez de uma maneira assim, para levar até você a palavra de Deus, ensinamentos perfeitos, que eu falo que é perfeito, está escrito com perfeição, coisa muito interessante. Falta entendimento, e nessa passagem Deus me deu, e eu entendo, explico para você, para ficar bem mais fácil, que você possa herdar o reino de Deus. Viu? Aí vai. Estou escolhendo aqui o hino para a irmã. Tá bom, toma aí. Tá aí, o hino está aí. Ela louvar o Senhor. Eu te explicaria no final o que é dom, ter dom. Quer dizer, por que eu fiz assim dessa forma? Botando ela aí agora para encerrar os louvores, porque eu preciso dela nessa passagem aí agora. E eu te explico por quê. Vamos lá. Vamos, irmã. Aleluia. Sim, é verdade. Tem uma palavra para dizer. Não desanime. Tudo que você
Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os ouvintes, mais uma vez. Mas nós temos aí a palavra, o ouvinte, que é o pão verdadeiro, né? Nós se alimentamos deste pão. Este é o pão verdadeiro. Quer dizer, vou trazer aí uma palavra para o ouvinte. Entendeu? Deus manda te falar. E a irmã foi e cantou. Tem uma palavra para você. Entendeu? Por isso que ela finalizou com esse hino. Eu sempre aplico as coisas com o dom que Deus me deu, com sabedoria, como fazer tal coisa. Entendeu? Então aí vocês entenderam agora que o hino final fala de uma palavra. E agora chegou a hora desta palavra. Nós vamos, irmãos, aprender rapidinho muita coisa. Primeiro, eu gostaria de explicar aos irmãos sobre necessidade. Ainda não estou na palavra, de uma maneira, lendo lá, estou falando o que Deus está me dando espiritualmente, pelo dom que Ele tem me dado. Que tem coisa que necessita de algo para poder transformar aquela coisa de uma coisa ruim para uma coisa boa. Aí ela necessita, por exemplo, uma comida. Aí, Deus me deu aqui na palavra. Estou falando, o Espírito me mostra. Uma comida. Se você não colocar um tempero nela, uma coisa bem agradável, também ela fica desagradável e está sujeito de trazer problema, porque você pode abastecer dela sem apetite, meio querendo rebonar e no final termina fazendo mal. Então ela necessitava de um tempero nela. O cavalo, a Bíblia diz que o povo fala que, costumo falar da Bíblia, o povo fala que não tem vaqueiro bom com cavalo ruim. Então o vaqueiro necessita de um cavalo também bom. E o cavalo necessita de um freio, chama freio, na boca dele, o abrigue, aquele que enfia na boca do cavalo para maltratar ele. Porque aquilo maltrata ele um pouco. Ainda mais se for o chamado queixo duro. Aí é que vai maltratar mesmo. Que ele tema para não ir, o cara arrasta mesmo e aí ele não aguenta, tem que ir. Foi maltratado demais. Mas bem que ele não queria ter aquilo na boca dele. Mas é preciso para que ele se torne um bom cavalo. Agora eu venho daí andando pela comida, cavalo, e agora cheguei no crente. Então, o crente necessita de algo muito importante na vida dele, para que ele seja verdadeiramente um crente. Um crente que tem certeza da sua salvação. Levar certeza, não precisa perguntar nem duvidar de nada a ninguém, mas tem certeza de que ele
seria salvo. E de que ele precisa? Ele precisa não de um freio como um cavalo para pôr na boca, nem de um tempero como uma panela. Mas ele precisa de uma doutrina. Por isso Deus criou na sua palavra a doutrina. O crente que não aprende o que é uma doutrina, ou não aceita ser doutrinado, ele tem alguém semelhante a ele no Evangelho. Quem? Judas Iscariote. Judas Iscariote, Jesus fazia o que fazia para ver se ele se isentava, se ele mudava o coração, mas não tinha jeito, ele não aceitava. E tem alguns crentes que têm esse espírito de Judas. Não concorda com a sã doutrina do Senhor, mas a doutrina, ela é algo de grande importância na vida do cristão. E eu vou te mostrar muita coisa sobre a doutrina hoje, agora, para que você aprenda, entendeu? E que Deus possa, salvar a tua alma. Em primeiro lugar, eu te mostro aqui no livro de 1 Timóteo, de 1 a 3, uma palavra que fala em doutrina. O apóstolo Paulo, todos nós chamados evangélicos, devemos ter um certo conhecimento com o nosso irmão apóstolo Paulo. Ele não é um dos maiores homens, mas eu digo que pode ser um dos maiores pregadores, ensinador da palavra. Eu considero ele o maior de todos, no mundo inteiro. Não existe ninguém igual. Ele mesmo fala disso. Eu descobri na Bíblia quando ele fala: os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele não mandou para ser que alguém é igual a ele, mas imitar a ele. Uma imitância não é uma igualdade. Está imitando, mas não está igualando. Pois ele disse então, e colocou ele como um dos maiores pregadores, como de fato é. Então nós temos aqui esse assunto que eu falei de 1 Timóteo, de 1 a 3, que diz: o apóstolo Paulo fala com Timóteo, filho dele, na fé. Ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Efésios, para advertir algum que não ensine outra doutrina. Olha a doutrina aí. Olha ele pedindo aí o seu filho na fé, o evangelista Timóteo. Olha ele pedindo aí, para que Timóteo não deixe ninguém pregar outra doutrina. E você pergunta: pastor, oi, e o que é doutrina, pastor? Olha, por exemplo, doutrina, eu vou te dar um exemplo aqui bem fácil. Você aprendeu o que é doutrina.
As pessoas aqui vão a uma outra casa, e o povo dessa casa, é uma comparação que eu estou fazendo, senta nessa mesa, e toda hora deles comer, antes deles comer, eles botam a testa no chão. Todos eles que vai comer. Depois levanta e senta. É uma doutrina. Quer dizer, é um ensinamento, um comportamento do crente com Deus. Então, essa doutrina dos apóstolos, que é de Jesus, ela é a outra, não tem outra. Nós não podemos seguir outra. Então, desde que você está no Evangelho e você é ensinado no Evangelho acerca de um só Deus, entendeu? Um só Senhor, um só fé, um só batismo. Você não pode passar para outro. Você não pode passar para outra. Três pessoas Santíssima Trindade. Você é considerado desviado da fé. Apartou da fé. E se você achar que a pessoa que fez isso está certa, você está desviado igual a pessoa. Porque você tem que confirmar justamente o que fala, que uma fé sem obra é morta. Também o crente sem doutrina é condenado. Ele tem que perseverar na doutrina dos apóstolos. A Bíblia mesmo nos fala, perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Olha, tudo tem que ser do mesmo jeito que Jesus fez e nós também seguir no ensinamento. Aqui, ele tem mais aqui que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pela leitura que você está ouvindo, você fala, tem muita importância a doutrina. O apóstolo Paulo, o grande ensinador, ensinou acerca de doutrina para Timóteo não sair. Olha quando ele tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Timóteo cuidar dele mesmo e da doutrina que ele segue. Não pode seguir um de outro. Nem ele pode mudar e nem pode mudar da doutrina. Qualquer coisa que ele fizer disso está condenado. Aqui diz: se alguém ensina uma outra doutrina, e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que segundo a piedade é soberbo e nada sabe. Se não conformar com esse ensinamento que os apóstolos fez e nós, continuidade dos apóstolos, pastor André, continuidade dos apóstolos, fazendo, é soberbo e nada sabe. Quem está falando é a Bíblia. Efésios, né? Efésios, capítulo 1, versículo 6, e do 3, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, e versículos de 3 a 12, você encontra. Entendi? Persevera com aqui diz:
Onde é que eu estava aqui nesse momento? Nada sabe acerca de questão e contendas de palavras das quais nasce inveja e contendas, blasfêmias, ruínas, suspeitas, perversas contendas de homem corrupto de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja a piedade. Aparta-te da tais pessoas. Mas grande ganho é a piedade, com que contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. E manifesto o que nada podemos levar dele, nem trazemos, nem podemos levar. Então muitas pessoas creem mais que esta palavra de Deus pode ser uma fonte de grande lucro, ganhar muito dinheiro. Então ele entra visando o dinheiro, mas ele não entra visando a salvação. Então se ele entra visando o dinheiro, ele é sempre carnal. Nunca ele pode ser um homem espiritual. Você pergunta, e o que é o homem espiritual, pastor Adão? Olha, eu vou lhe mostrar o que é um homem espiritual. Elias estava num monte orando. E o capitão com 50 soldados chegou. Mandato do rei, homem carnal. E disse para Elias: Elias, ordem do rei, está preso. Agora vai falar o homem espiritual, o homem de Deus. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma ti por teus 50. O fogo desceu, só ficou a cinza no chão deles. Quem foi que Deus respondeu? O homem espiritual. Você me pergunta, e por que Deus respondeu o homem espiritual? Porque Deus é espírito. É uma doutrina. É uma doutrina, um segmento. Nós, para sermos filhos de Deus, servos de Deus, temos que ter a doutrina do Senhor espiritual. Nós temos aí também outro exemplo, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados como escravos, né? E lá o rei mandou que desse da comida dele, da mesa dele, para os escravos, para tirar dali um bocado de escravo gordo, bonito, de grande sabedoria. Mas Deus usou Daniel, que não comesse mais Sadraque, Mesaque e Abednego a comida do rei. Por que Deus usou Daniel para não comer a comida do rei? A doutrina espiritual. Era um homem espiritual e a comida do rei é carnal. Contaminava eles. Então você tem sempre que ter algo que você vigia quando vai fazer, se não deixa de ser espiritual. Bem, aqui nós temos mais, querido. Tendo, porém,
Diz mais ali, mas grande ganho é a piedade, contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, manifesta, e que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas corrupções loucas e nocivas que submete os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem, aí volta o apóstolo Paulo diz, mas tu, homem de Deus, longe destas coisas, segue a justiça, piedade, aí a doutrina, e a fé, o amor, paciência, mansidão. Medita a boa notícia de tomar posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra estando a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Tem que doutrinar o povo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Divisão e o vindo desviado da verdade, voltando às fábulas, mas tu se supriu em tudo sofre as aflições, faz obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Aqui no livro de João, não é o apóstolo Paulo agora que fala, mas João, no seu livro, o segundo livro, nos 3 livrinhos, no segundo livro, versículo 10, acerca da doutrina, João diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta, preste atenção, vem ter convosco e não traz esta doutrina, esta é qual? Essa que nós pregamos, essa que os apóstolos pregaram, essa que viveram, não receba em casa, nem tampouco o salde. Você parando, meditando a doutrina, o quanto toma importância a doutrina,
Temos que ter cuidado até na saudação. Meus irmãos, quando Deus falava com o homem, ele diz: ora, Israel, portanto sereis santos, porque eu sou santo. Ele começou ensinando o homem assim: seja santo, porque eu sou santo. Eu já vi crente, ou chamado crente, dizer: por mim eu não sou santo. Deus tem misericórdia, Senhor. Confessa com as próprias bocas que não é santo. Que Deus abençoe todos nós. Esta é a palavra durante este vídeo maravilhoso. Que Deus venha abençoar nossos irmãos sempre, sempre. Que Deus possa estender a poderosa mão. Também eu quero aproveitar e falar com os ouvintes, não é nossos ouvintes, é ouvinte da palavra, é participante do canal. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Eu quero falar que sempre eu, mas essa pequena irmã que está aí, minha esposa, tem lutado pela obra. Nós tivemos aqui um momento tão difícil sem internet. A internet era tão fraquinha. Mas ela, em primeiro lugar, apareceu ela na tela, a minha esposa. Comprou logo de cara uns aparelhos. E nós começamos a luta. Hoje, acabamos de fazer a instalação da internet. Nós mesmos fazemos. Quer dizer, fala que a internet o funcionário vem aqui e liga. Mas nós temos a nossa ideia, que Deus deu o dom de descobrir alguma coisa também. Aí nós foi além um pouco, não bolindo na ligação, mas bolindo no movimento, a maneira de colocar, de fazer essa coisa. E tentamos, até agora está dando tudo certo. Deus tem abençoado em nome do Senhor Jesus. O que depende muito disso aí é a mão de Deus que está na proteção. Então, nós será protegido e nós conseguimos. Também quero falar com o ouvinte, quero dar um testemunho que semana passada, praticamente eu morri, não doente, falar logo para não assustar, mas praticamente eu morri e tornei a viver, porque meu irmão nunca tinha visto algo daquilo ali. Estava no quarto de hotel, sentia que falar com os ouvintes, estou passando para os ouvintes, aí, e Deus vai e abençoa os ouvintes que continuam orando por mim. Estava no quarto de hotel, e chegou a hora de manhã, assim, umas 9 e pouco da noite, depois de terminar um bocado de trabalho, tomar um banho para dormir, mas o corpo mais leve um pouco. Fui dormir. Quando eu estou no final do banho, debaixo do chuveiro, o chuveiro explodiu. Mas uma explosão tão forte, eu fiquei meio todo dentro do banheiro. E pegou fogo. Quando eu olhei para qual era o socorro, o que eu podia fazer, falei, parece que foi, Senhor, só tu aqui agora. E aí eu não tinha nada para eu fazer. E eu não morri instantaneamente, porque ficou faltando eu medir lá. Estou botando o dedo aqui, não dá para você ver. Mas menos de 1 centímetro para a água ligar.
com eletricidade. Se ela liga, eu ficava torrado. Também não se pode bater num fio e estar ligado, explodindo, pegando fogo, que tem energia. E eu bati. Eu fiquei tão atormentado que eu, com medo de pegar o fogo nas telhas, eu estava chegando, eu mandei na toalha, com a ponta da toalha, vapo, toalha molhada, e ali consegui quebrar um fio, ainda queimou a toalha, entendeu? Uma banda, um pedaço. Depois eu fui meditar que só mesmo Deus para terminar o livramento. Ele queria que eu falasse com você hoje mais um pouco. E talvez Ele quer que eu torne a falar. Se Ele quiser que eu torne a falar com você, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Sei que agora mesmo tem alguém já orando por mim. E eu te digo, se Ele quiser que eu ainda fale com você, segunda-feira nós estaremos novamente. Eu viajo, mas volto lá. E segunda-feira, viajo se Deus quiser. Segunda-feira estou mais uma vez aqui, meus irmãos, trazendo uma palavra poderosa, um louvor ao nosso Deus, e Deus nos abençoe. Então, uma boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos abençoados por Deus, que Deus faça grande obra na vida de vocês, na casa de vocês, que meu Deus, que eu falo da palavra dele agora, olha, tem pessoas por aí, que diz que está fazendo mil miséria, curando, fazendo, não, deixe isso quieto, irmão, deixe isso quieto. Pastor Adão não envolve com isso não. Pastor Adão já sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias virão os falsos Cristo, os falsos profetas, curando, fazendo milagres, para chamar a atenção dos que gostam disso. Não, eu não estou atrás de cura, senão eu não estava doente pouco. Eu não estou atrás de riqueza, senão eu não estava pobre. Eu não estou atrás de bens materiais. Eu estou buscando minha salvação em Cristo Jesus, o Senhor. É dela que eu preciso. Eu quero participar da nova terra. Eu quero sentar na mesa junto com meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que Jacó é meu e Isaac? É filho, né? É irmão? Ah, irmão. Porque meu pai é Abraão. Ele é filho de Abraão. Então nós somos irmãos. Eu vou abraçar meu irmão Isaac, meu irmão Jacó. Vamos conhecer Rebeca. Vamos conhecer muitas outras irmãs. E Deus abençoando nós, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, a esposa toma conta aí agora. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe. Se ela quiser falar o nome, eu quero. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para a nossa irmã Rose Lima. Que Deus abençoe. Está até preocupado um pouco, viu, irmão Rose Lima? Estou orando por a senhora. Não sei. Que Deus o abençoe. E ela sauda a todos com a paz do Senhor e pergunta como estão os irmãos. A senhora acabou de ouvir aí agora a nossa luta e a saudação com a paz do Senhor Jesus eu aceito, graças a Deus por isso, que Deus abençoe a senhora mais e mais. E o nosso irmão Rosivaldo também, que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Que Deus também o abençoe. Nossa irmã Wanda de Jesus, que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus. O
O irmão Rosivaldo escreveu que Jesus livrou o Senhor. Que Jesus deu o livramento ao pastor Adão. O quê? O irmão Rosivaldo escreveu que Jesus deu o livramento ao pastor Adão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até segunda-feira, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor.